Marcelo aí, vamos mudar de assunto aqui, porque tem dois assuntos do Atlético pra gente falar. Daqui a pouco a gente volta no Cruzeiro. Tem dois assuntos pra gente falar. Pintou uma informação agora aqui sobre o Allan Kardec, que eu acho que é em primeira mão. E uma outra informação, até tá lá no meu canal o vídeo, sobre patrocínio na camisa do Atlético. Vamos falar disso daqui a pouco, mas antes eu quero ver o Rodrigo Caetano. Põe ele falando da pré-eleição do Galo aí, põe ele. E a gente falou em encruzilhada em momentos, né, cara? Nós não podemos mais adiar. E olhem um pros outros aqui antes de entrar no campo. Olhem um pros outros. E aqueles que estão lá, cara. Será mesmo que a gente não vai buscar esse campeonato? Nós vamos botar o tijolinho, primeiro, nós vamos pensar lá, nós precisamos classificar. Olha aqui, nós vamos deixar tudo lá dentro, independente de qualquer coisa. Agora entendam que nós estamos numa encruzilhada e nós vamos provar o talento e o trabalho que é construído aqui dentro. Só isso que eu peço pra vocês. Tá bom, gente? Que a gente lá dentro se ajude, faça os gols e comemore pra nossa decisão. Daqui, desse jogo de hoje, sai, sem dúvida nenhuma, a busca do campeonato. Isso daqui a pouco, o Thiago tá apurando mais informações sobre o Kardec aí. Ô, Galante, o Rodrigo Caetano, ele nega que já tenha assinado com a CBF. A CBF já confirma o acerto. Eu acho muito pouco provável que se ele tiver apalavrado com o Edinaldo, que ele mude os caminhos da negociação. Ou isso aí foi só uma coincidência mesmo, aquela pré-eleição de despedida e tal. Se bem que a despedida dele acontece na quarta-feira agora contra o Tom Benz. Ô Everton, eu estava em São João del Rei, né, para fazer esse jogo, e o comportamento do Rodrigo foi bem diferente do que costuma ser nas viagens e tudo mais. Que tipo de mudança que você notou? Um protagonismo maior para o Vitor, né? O Vitor, no intervalo do jogo, desceu para ir ao vestiário, para exercer já uma situação de diretor de futebol. Acabou o jogo, o Rodrigo sempre está na sala de coletivas, ele conversa com a gente depois do jogo. Quem veio conversar com a gente foi o Vitor, não foi o Rodrigo. Nós fizemos entrevista que você passou aqui com o Vitor, né? Então, assim, eu acho que já está desenhado a história e até uma sucessão, né? Aos poucos, o Vitor participando mais, falando mais, né? Lá, quando a gente chegou também, o Atlético chegou em São João del Rei, quer dizer, em Tiradentes, o Atlético ficou hospedado em Tiradentes, o Vitor foi mais aberto pra gente da imprensa, conversamos com o Vitor lá no hotel. Que não era muito comum isso acontecer sempre também. O Rodrigo vem na frente e o Vitor fica mais ao lado, né? Aquela coisa mais observador, mas ele estava mais, né, aberto para a imprensa. Eu acho que a coisa já está desenhada e eu acho que o Atlético vai ter um novo diretor. Até eu acho que vai ser despedida. Eu vi você postando no Twitter, concordo plenamente. Eu acho que vai ser na quarta-feira quando Porque março agora, né, a seleção já tem convocação e o Rodrigo Caetano já começaria a trabalhar. Eu vou dizer uma coisa aqui sobre a questão do Vitor ser efetivado. Também gravei um vídeo lá no meu canal. O que eu penso? Ninguém, nem eu, nem você, Galante, Mike, Guilherme, Thiago, ninguém tá preparado pra porra nenhuma. Você se prepara todos os dias, cara. Você se prepara todos os dias. Ninguém tá preparado. Não, esse aqui tá preparado. Não, você se prepara todos os dias. Eu acho que o Vitor tem uma longa caminhada a ser feita. Sinceramente, não acho que o Vitor esteja preparado. Ele pode se preparar agora ocupando o cargo e tomando as porradas do dia a dia que a função vai demandar para ele. Agora, por que eu entendo que a coisa caminhou e eu até fiquei meio que moldado a achar que está correto o Atlético? Vamos lá. O Leonardo, agrada mesmo, vai ter executivo. Ninguém foi atrás. E se for, não vai custar só 300 mil, que é o que pagam hoje pro Caetano. A seleção parece que meteram $500 mil. Não é problema dele com a seleção, o salário dele, eu não faço conta com o dinheiro dos outros. Mas estou falando que isso pesa também na decisão, valores. Quando você olha para o mercado brasileiro, você vê o Alexandre Matos, empregado, não vai voltar. Do Palmeiras eu nem gosto, do Anderson Barros eu nem gosto. Tem mais, cara. Tava falando do Paulo Brax também, mas... Paulo Brax. Né? Acho que entre você apostar no Paulo Brax e efetivar o Vitor, é melhor efetivar o Vitor. Eu também concordo. Então, olhando para tudo isso, o que pesou para mim? É uma imposição do clube ou é uma vontade do atleta? Aí foi atrás da informação. Porque todas as vezes que a gente meio que demonstrava um posicionamento contrário à decisão, os caras ficavam tudo doído. Os caras mandavam mensagem, não é assim, não é assim. Cara, já tem muita gente para massagear, é preciso criticar. Só que aí eu fui atrás de, é uma vontade do Vitor? O Vitor quer assumir ou é uma imposição do clube?
Não, ele quer, é uma vontade dele, porque ele destaca que ele se preparou para isso. Aí, para mim, muda de figura, mano. Uma coisa é ser imposto ao jogador, outra coisa é o negócio de comum acordo. Não, ó, tá pintando isso aqui. Eu olho pro mercado, eu vejo o Brax, eu vejo o Ximenes, eu vejo, tô falando dos que não estão trabalhando, né? Aí você vê uns que estão trabalhando, que já passaram por aqui, que eu acho fraco. Rui Costa, não gosto. Anderson Barros, acho que ele executa o que a Leila manda, não acho um grande executivo. Klaus Câmara, acho um bom nome, mas aí entre Klaus Câmara e Vitor, eles optariam pelo Vitor. O Everton. Agora, a questão é, nós estamos falando do grande executivo do futebol brasileiro e o Vitor está cá embaixo nesse aspecto. É uma caminhada. Ó, semana passada, na segunda-feira, eu estava participando lá do programa na Rádio Tempo e me questionaram o que eu achava. E eu falei que eu não tinha condições de dar o meu parecer. Por quê? Porque eu não conhecia alguns bastidores do Vitor do dia a dia dele. Porque a gente não frequenta mais o CT. Mas aí nessa viagem para São João del Rei, eu me preocupei em pegar mais informações e conversar com mais pessoas dentro do Atlético para mim tentar entender o que representa o Vitor hoje. Porque o trabalho que ele faz como gerente de futebol é um trabalho muito discreto. Ele não é um cara que vai para as câmeras, ele não é um cara que fala. Tem torcedor até que questiona esse trabalho do Vitor. E aí, conversando, eu comecei a adquirir algumas informações, me falaram sobre a questão da formação dele, da vontade, igual você disse, dele querer ser um diretor de futebol, dele estar ao lado do Rodrigo Caetano em todos os processos que o Rodrigo colocou dentro do Atlético, que o Rodrigo fez. Então, o Vitor é um cara que ele está dentro dessa situação, dessa vivência do Rodrigo nos 3 anos. Então, para o Atlético, era uma situação bem mais fácil. E detalhe, hoje ele tem um respeito dos jogadores, da comissão técnica, como dirigente. Isso eu achei primordial. Ele não é enxergado dentro do Atlético como um ex-goleiro, um cara que caiu de paraquedas ali. Não, ele é um cara que ele se preparou e que trabalha como gerente de futebol. Esquecem que o Vitor é um ex-jogador nesse ponto. Galera. Mas aí, só para poder fechar nisso que você falou, eu acho que ele está preparado, porque ele fez... ele fez as funções. Ele sabe o que fazer. Eu não posso garantir que ele vai dar certo. Que ele vai chegar lá e ele vai desempenhar a função dele de acordo com o que se espera. Porque você substituir o Rodrigo Caetano, cara, é muito difícil. A responsabilidade é muito grande. O torcedor hoje fica perguntando, será que ele vai conseguir contratar um cara como o Rodrigo fez com o Scarpa? Como o Paulinho? Só que a gente tem que entender o seguinte, hoje no Atlético, o diretor de futebol não é só contratação. Então, quando você tem o aval do Filipão, o aval dos jogadores e o aval da direção, você já consegue ter um ambiente mais tranquilo, porque o Vitor viveu isso durante 3 anos. Eu acho que o grande desafio do Atlético hoje é isso, é manter o seu ambiente, porque você trabalha lá com jogadores estrangeiros, jogadores de um nível diferente um do outro, salarial, você tem que ter aquele ponto de equilíbrio. E o Rodrigo faz muito bem isso. Agora, o restante, o Vitor vai ter que provar, como você falou, no dia a dia, né? E se o time não vencer, a responsabilidade dele aumenta mais, porque o resultado de campo reverte no trabalho dele. Tem um detalhe, Guilherme, o Vitor, que está acostumado, principalmente depois de 2013, a ser visto como um santo, uma entidade dentro do clube, né? Ele vai experimentar agora um cargo que é ácido. Sim, né? É um totalmente. cargo ácido, porque se a coisa desandar, né? Ele será muito cobrado. Porque o amor, e eu não vou dizer o ódio, mas o amor e a falta dele caminham paralelamente. E eu cito também o exemplo do Marques, né? Que foi diretor do Atlético, um grande ídolo do clube, mas que aí ninguém lembrou que o Marques fez gols clássicos, ganhou títulos, ninguém lembrou quando deu errado. Então o Vitor, eu acho que se der errado como um diretor, ninguém vai lembrar que ele pegou um pênalti contra o Tijuana no último lance, que ele decidiu uma Libertadores. Mas existe uma diferença do Vitor pro Marques. Sim. O Marques realmente caiu de paraquedas. O Vitor se O preparou. Vitor está 3 anos ao lado do Rodrigo. Está se preparando. Nesses 3 anos. Ele e tá ao teve lado um do grande Rodrigo, professor, que é o Rodrigo Caetano, né? O Marques, Sim. O Marques foi Depois do Alexandre Galo. Depois do Alexandre Galo, Isso. péssimo executivo de Isso. futebol. Né? Ele pegou a terra arrasada. O Vitor deve pegar, se for confirmado, deve pegar a casa mais arrumada. Mas é aquilo que eu disse. Para mim, o Rodrigo Caetano é que desenvolveu os processos. O Atlético não dispõe deles. E se ele sai, ele leva, Thiago. E se ele sai, ele leva, o Vitor vai ter que impor os processos dele. Agora, tem uma coisa que o Rodrigo Caetano faz que eu não sei se o Vitor vai fazer. Peitar a direção. Peitar os R's. Ele peita. Ele é chato,
inclusive, eu trabalhava com uma pessoa que dizia para mim, Everton, tem gente no Atlético que fala que o Rodrigo Caetano chega a ser insuportável. Insuportável. Mas, por causa do trabalho, da liderança que ele exercia e tal, trabalho de excelência, eles tinham muita paciência com ele. O Vitor, eu não sei se vai peitar, não sei se o Vitor vai bater de frente. E aí? Eu acredito até que não. Até porque não faz muito o feitio do Vitor. O Vitor não tem esse perfil de ser um cara que vai apontar o dedo, que vai brigar. Não que ele não consiga fazer esse trabalho de forma importante, da forma que ele tem que fazer como diretor executivo. Eu não acredito que ele vá brigar ou peitar a direção da forma como é o Rodrigo. Eles têm personalidades, perfis diferentes. Não quer dizer que seja bom ou ruim, só são diferentes. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Mas então... Qual que é esse? Eu critico a escola de samba? Cara, isso era um charme, né? Mas tem uma escola de samba que tem isso aí antes. MC Marcinho. Tem uma escola de samba lá que antes de começar o desfile eles falam isso. Nem melhor nem pior, apenas diferente. Exato. Mas eu acho que são diferentes. E o ponto em relação aos processos no futebol do Atlético, para mim o Vitor, ele se tornou um aluno do Rodrigo e é natural que ele tente se aproximar ao máximo dos processos adotados pelo Rodrigo durante esse período de Rodrigo na gestão de futebol do Galo. Então eu acredito que se o Atlético quer buscar e contratar alguém com um perfil mais próximo possível do ponto de vista de processos no dia a dia, o Vitor é esse nome. É claro, como eu disse, eles têm personalidades distintas, são pessoas diferentes, mas o Vitor acompanhou o Rodrigo nos últimos 3 anos. Então ele tem um conhecimento que é muito próximo do que o Rodrigo faz. O Rodrigo apresentou para ele, passou para ele, Vitor, muita coisa nesses últimos 3 anos. Então, se o Atlético quer um diretor que consiga replicar ou se aproximar dos processos que foram adotados pelo próprio Rodrigo Caetano, para mim o Vitor tem que ser esse nome. Eu tava conversando com o Rodrigo Caetano lá em... Salgueiro! Opa! É do Salgueiro. Tá dentro do Salgueiro. Eu tava conversando com o Rodrigo Caetano lá em São João del Rei, ele tava me contando uma coisa que me preocupa, que é essa questão da contratação. Ele tá me falando que hoje dentro do Atlético, o processo com o SIGA, ele facilita muito para quem está gerenciando o futebol do Atlético o aspecto de uma contratação. Que hoje todo o setor lá já te dá mastigado. Você entra mais ou menos no meio do processo. Por que erram tanto? Aí é uma boa pergunta, porque aí eu acho que vai um pouco também da convicção e do desejo de quem está lá. Não é totalmente mecanizado. Entendeu? Eu acho que ali também tem uma situação de você entender o que o treinador quer, o que alguém quer ou não. Mas ele me passou isso, eu achei interessante, para poder até tranquilizar um pouco o torcedor do Atlético, que o SIGA faz um trabalho com levantamento de dados e hoje o diretor de futebol ele tem uma coisa mais mastigada para ele no aspecto de contratações. Eu gostaria de te ouvir, ô Mike, porque uma coisa é você apoiar absolutamente, totalmente, amplamente a decisão. Outra coisa é você colocar algumas ressalvas, que são as que eu coloco. E outra coisa é você ser terminantemente contra. Eu já fui terminantemente contra, hoje eu coloco ressalvas. Quando me disseram que é uma vontade dele, ele se colocou à disposição, não, eu assumo inclusive os riscos da operação. Então, eu acho que no futebol, assim, são muitas variáveis, né? Então, igual você perguntou pro Breno, né? Mas por que não dá certo a contratação, não dá errado? Às vezes depende muito do jogador, do empresário, que aí coloca um empecilho aqui, uma coisa ali a mais e não vem. Vem, assina com o time, mas não dá certo. É o caso do Fernando Henrique aí, né? O Cruzeiro tentou contratar ele antes, depois conseguiu e aí não deu certo. Então, assim, são muitas variáveis e eu acredito que o processo em si não tem como ser perfeito. Só que você tendo ali um sistema, algo para se nortear, principalmente você sendo um executivo novo, jovem, que está começando sua carreira, já ajuda muito do que chegar em terra arrasada como outros chegaram. Então, assim, eu acredito que o Vitor já conhece muito bem o Atlético, conhece jogadores, alguns ali, né? Ele atuou com alguns que estavam aí até outro dia, né? Como o Hever, tem o Léo Silva lá. Então, assim, eu acho que é uma boa escolha. Vai ter, imagino que talvez tenha um carinho maior do torcedor para lidar com ele nesse processo de aprendizagem e para dar um tempo até ele pegar o ritmo ali, mas eu acho que é preciso saber que as coisas não acontecem do dia para a noite, não tem fórmula mágica. E se realmente o Rodrigo Caetano sair, se realmente o Vitor assumir, é preciso ter um pouco de paciência com ele até que as coisas
deem certo e ele se torne um executivo de alto nível também. Não sei a opinião do Breno, queria até perguntar para ele, porque sobre essa questão da torcida mesmo, né? Se você acha que vai ter uma facilidade maior para ele por ser ídolo, ou se por outro lado a expectativa vai ser muito maior, você que está lá no dia a dia do clube. Eu acho que a torcida está amadurecendo a ideia. Eu acho que ela está amadurecendo a ideia. Claro que ela fica um pé atrás, eu acho que principalmente no aspecto de contratação. Porque o Rodrigo Caetano é um cara que trouxe grandes jogadores e até sem gastar o dinheiro que se imaginava, da maneira que foi. Vai ser um desafio para o Vitor, mas eu acho que eu, pelo menos o que eu vi lá em São João del Rei, do torcedor atleticano, principalmente na Pousada, em Tiradentes, pedindo para o Vitor aceitar, o pessoal enxerga o Vitor ex-jogador, tá? Eles enxergam ali o São Vitor. O ídolo, São Vitor, o ídolo, vai assumir. Eles não enxergam ainda o lado dele como diretor, se ele vai ter o perfil ou não. Então, isso pode ser bom para o Vitor? Pode. Aí vai caber a ele saber utilizar disso, porque ele já chega com uma popularidade um pouco positiva pro lado dele. Né? O Atlético tá fazendo uma aposta no Vitor, porque o Vitor é quem é. Exato. Tá? Não venham me dizer que os cursos que ele fez, é que isso é que está forçando a decisão, porque não é. É porque é o Vitor, o São Vitor, a entidade. Porque se você olhar no mercado, na questão de preparo, você vai encontrar executivo que fez muito mais do que ele ao longo da carreira. Fez os mesmos cursos, mas que passou por clubes, tem uma certa experiência. Então a decisão pelo Vitor é porque é o Vitor. Não é porque ele fez curso aqui e acolá.